metrô, disse que o metrô hoje está um pouco lento. Então ela mandou uma mensagem pelo zap para mim que ela está a caminho. Chama Aline Moura. E então a gente vamos conversando aqui um pouquinho antes que ela chegue. Ela está a caminho. Então vamos, eu não vou fazer a prece de início, porque é legal fazer quando ela já estiver aqui, a gente já começa a palestra. Mas falando aí as novidades do CEAL, né? Vocês sabem que a gente está sempre tentando fazer eventos. Nós temos a rifa aí que está terminando, felizmente. Agradecer a todos aqueles que nos ajudaram com a rifa, né? Porque nós conseguimos concluir, vai abrir. Só está esperando agora ver se tem alguém que esteja ainda devendo para que a gente possa abrir e ver quem é o ganhador aí dos 2 prêmios, né? A rifa da gente está sendo concluída. Mas sábado nós temos um evento aí, a noite do pastel. Inclusive eu acabei de trazer, a gente teve indo comprar as prendas, né, para fazer o bingo, né? A gente gostaria de pedir a participação de vocês, que vocês possam estar aqui conosco, né, participando, jogando um bingo aqui conosco, comendo um pastel, trazendo a família de vocês, as pessoas conhecidas, vocês passarem a ter as informações. A gente colocou uma faixa ali na rua, a gente vai soltar isso também pela internet, pelas redes sociais da casa, mas é sempre bom a gente conversar com vocês que vêm aqui, né? E as pessoas mais próximas, né? Aqui. Então, se vocês puderem vir, será um prazer, né? Participar. Tudo isso a gente faz em benefício do centro, né? Às vezes a gente pode, a doutrina aqui nada a gente cobra, mas como qualquer outra instituição, precisa manter os custos tudo direitinho, por isso que a gente faz os eventos. Como qualquer outra, a gente paga aluguel aqui também, o espaço é pequeno, mas nesse bairro aqui, tudo é muito caro, né? Quando aqui é um bairro muito caro. Quisera nós, a gente tem um sonho, né? Um dia a gente compre uma sede para o centro, né? Que a gente compre um terreno e a gente construa e fique definitivamente lá. Esse é o nosso maior sonho e a gente tem esse objetivo e luta por isso, né? Eu faço parte da diretoria, né? Estou aí presidente e tem toda uma equipe aí que trabalha comigo e a gente luta sempre, né? A casa é pequena, mas é bem arrumadinha, né? A gente, dentro do possível, a gente procura sempre estar fazendo. A gente vai fazer uma melhoria agora aqui nessa vitrine, porque agora a gente vai vender alguns livros novos, né? Que nós adquirimos, e livros novos que são conhecidos, livros novos que estão saindo. Então a gente vai ter essa vitrine com livros novos. A gente vai tirar essas madeiras que estão aqui na vitrine e a gente vai colocar vidro, porque cupim, né? Cupim é uma coisa danada, então a gente vai estar trocando. Então agora essa vitrine aqui vai ficar de livros novos. Mas a gente está tentando organizar a nossa biblioteca lá em cima, né? Você já deve ter ido lá, claro, e viu a biblioteca lá em cima, né? Bastante exemplares, tem mais, eu acho que tem quase uns 1.500 livros, né? Uns 1.000 livros, acho que tem ali. Nós temos ali mais ou menos nessa faixa, uns 1.000 livros da doutrina, né? Livros assim, de Divaldo, saudoso que desencarnou ontem, né? Divaldo, do Chico, e de tantos outros autores, né? Que estão lá disponíveis. Então a gente está tentando fazer dessa biblioteca uma biblioteca circulante, né? Porque às vezes vocês podem ir lá, eu gostei desse livro, e alugar esse livro, né? Alugar aí, a gente vai comprar um preço bem acessível, acho que R$5, né? Para que vocês possam ler o livro, né? Fica com ele mais ou menos um mês, depois aí vocês entregam, né? E a gente vai renovando, porque dá dó de desfazer delas, né? Esses livros foram adquiridos das pessoas que frequentam aqui e doam para o centro. Mas são muitos livros, então jogar fora uma biblioteca como essa, com tanto exemplar, com tanto ensinamento. Está chegando mais. Então você vai nos doar mais. Então a gente faz assim, quando ele não está, então, porque o livro vai manuseando, ele vai perdendo o estado dele, né? Então aqueles que não estão assim novos, mas que estão em condições, a gente vende por um preço mais em conta. Por isso que tem a banquinha ali, vocês já devem ter visto. Mas se vocês forem comprar fora, realmente é mais caro, né? Entendeu? E esses que a gente vai colocar aqui na vitrine,
realmente são livros que a gente tem que cobrar o preço que é, porque é novo mesmo, novinho. Né? Então, de repente, às vezes vocês estão vendo aqui, eu gostei desse livro, de repente vocês viram em algum lugar, esse livro é novo, saiu agora, de repente vocês se interessem, aí pode comprar, adquirir aqui. Tá? Então a gente pretende fazer isso muito em breve, fazer com que a gente vai tirar, lá tem umas roupas de brechó, a gente vai tirar as roupas, a gente quer deixar ali livre para que fique acesso para as pessoas irem lá e ver o livro, né? Olha, eu gostei desse, e a gente tem um catálogo com todos os livros, aí fica mais fácil para procurar. É uma coisa que a gente vai estar fazendo muito em breve, né? Então, a vitrine, a biblioteca, a gente pretende fazer com que ela volte a circular, né? Vocês devem ter notado, mês que vem vai ser um mês de aniversário do patrono, né? O patrono é o Antônio de Oliveira, né? O patrono da casa. Então a gente vai fazer uma homenagem muito bonita, merecida, né? Eles não se importam com isso, mas é uma forma da gente agradecer, né? Tudo aquilo que a gente recebe e já recebeu aqui pela casa. Então é aniversário do patrono, então eu vou comprar flores, vou convidar um palestrante bem bacana, vocês já estão convidados. A gente vai divulgar isso aí, mas eu já estou alertando que a gente tem que ganhar tempo aqui, né? Então, dia 13 vai ser dia 13 de junho, dia do Antônio de Oliveira. Acredito que quando a mãe dele batizou o Antônio, foi porque ele nasceu no dia de Santo Antônio, né? Então ele também chama Antônio de Oliveira. Não sei se vocês conhecem a história de Antônio de Oliveira. Antônio de Oliveira é um patrono, né? Ele desencarnou aos 14 anos, né? Quem é médio vidente, né? Quem tem evidência, quando vê ele um adolescente, né? Ele toma essa forma ainda de adolescente, né? Embora seja um espírito já de grande evolução, mas é uma encarnação que acho que ele traz com muito carinho. Então quem tem evidência alcança ele um adolescente, né? E até não sei se você já deve ter visto esse trabalho de quarta-feira, às vezes os espíritos falam, mas por que esse menino está aqui? Esse menino aí, né? Mas é porque ele toma aquela forma que ele desencarnou aos 14 anos. Ele era daqui de Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, né? Ele era de família evangélica e ele desencarnou aos 14 anos por tuberculose. Eu não sei o ano que ele desencarnou, quem sabe um dia ele fala aqui na comunicação, né? Mas faz bastante tempo. E aquela senhora que vocês veem no quadro é a dona Dalgires, a fundadora do centro. Eu tive o prazer de conhecer, ela desencarnou em 99, né? Uma grande irmã, uma grande trabalhadora dessa casa, que tudo começou com ela. Ela era de Ribeirão Preto, né? E veio aqui para São Paulo e desenvolveu a mediunidade, mas já sofria com relação à mediunidade, porque naquele tempo ela era de 1915, né? Então vocês veem que naquele tempo a doutrina não era tão difundida como é hoje, né? Hoje está muito mais esclarecido, hoje tem os centros. Antigamente os trabalhos eram feitos nas casas das pessoas, né? Porque não tinha centro. Na época dela, 20, 30, 40, essas épocas assim, eram mais restritos. E o Antônio de Oliveira é o mentor dela. Então, o patrono, né, o Antônio de Oliveira era o mentor dela. E ela veio com essa missão de fundar uma casa espírita, né? E era uma pessoa boníssima, é uma pessoa boníssima, e realmente vestiu a camisa da doutrina, né? Realmente uma pessoa muito humilde, assim, né? De uma simplicidade, mas de um amor, de uma grandeza espiritual que a gente não tem médio hoje, né? Não temos médio na condição que ela tinha. Tinha uma condição mediúnica muito boa, era médium psicofônica inconsciente, né? Então, antigamente tinha os médios inconscientes, hoje quase não tem, né? É raro o médio inconsciente, que apaga, né? Na hora do transe ele dorme. Ela era assim, apagava. E era fantástico, né? De ver ela trabalhar pela espiritualidade que ela conquistou, né? O amor, a dedicação. E tudo começou com ela, né? Ela desenvolveu aqui em São Paulo, trabalhava numa casa espírita. Na casa era, na verdade, uma casa mesmo, né? Uma casa dele. E ela frequentava lá e de repente o dirigente, que era o responsável pelos trabalhos, se desequilibrou. O vício, né? Que a gente, todo mundo tem falhas, né? Se desequilibrou e
E ele até falou para que ela assumisse os trabalhos. Ela falou assim, não, dirigente é o senhor, e eu não posso assumir, o senhor é o dirigente. Mas aí ela foi orientada que ela teria uma responsabilidade maior, que era abrir uma casa espírita. E ela abriu em 1947, 14 de setembro de 1947. Ela, a dona Regina, o esposo dela também tinha uma vivência muito boa. E a gente tem todo esse registro, é muito bonito, né? Porque está tudo aí registrado no livro Atos. A gente tem esse livro até hoje, de 1948, está velhinho, mas a gente guarda como uma relíquia. Então, assim, o centro chegou aqui nesse espaço em 1958, ele chegou aqui. Mas ele era já aberto desde 47. E antes de chegar aqui na Padre Paulo Xavier, ele teve acho que umas 2 ou 3 séries antes dessa aqui. E de 1958 para cá nunca mais saiu daqui. Né? E é muito simples, mas de uma grandeza, né? Porque a espiritualidade, todo o trabalho, né? de tantos outros, as pessoas antigamente talvez não tivessem tanto estudo do que hoje a gente tem, que a doutrina difundiu demais, né? Mas tinha assim uma dedicação, uma espiritualidade, né? As pessoas antigas eram com muita devoção, com muito amor, né? Com aquela responsabilidade. Então eu tive o prazer de conhecer a dona Dalgisa e era e é de uma espiritualidade muito grande. Quando você chegava próximo dela, ela já, que nem o Chico, assim, esses médicos, não, o Chico, né? Um grande vulto, mas assim, às vezes você ia falar com ele, já sabia o seu nome, por que você veio aqui. A dona Dalgisa também era assim, né? Ela conversava com os espíritos, tinha uma vivência assim. Só que é uma coisa que a gente aprendeu com ela. Ela nunca se envaidecia, sempre com muita sutileza, jamais gostava de aparecer. Eu estou contando isso para vocês, vocês estão frequentando aqui, eu acho interessante conhecer um pouco da história, né? Mas é assim, porque muitos médicos às vezes se envaidecem com a mediunidade, né? Principalmente quando ela aparece, como chama atenção. E a gente aprende aqui na doutrina espírita, que quanto mais humilde o médico for, melhor é para ele. Ele se preserva, né? Da vaidade, da presunção, daquela coisa de se achar superior, né? Então a gente aprende que quanto mais humilde o médico ser em termos de atitude, né, de pessoa, a mediunidade dele vai evoluindo. Então a dona Dalgisa, sem dúvida nenhuma, deixou um legado aqui. E passou-se muitos médios aqui, né, gente? Muitos médios passaram aqui, muitos já desencarnaram também, né? Estão aqui na espiritualidade nos ajudando, mas muita gente, pessoas bastante simples, humildes, mas assim de muita fé, de muita dedicação, e que ajudaram, né? E que levaram e conduziram a casa por bons tempos. Eu cheguei aqui adolescente e peguei alguns dos médicos, né? Que ainda estavam encarnados. Muitos acabaram se afastando também devido à pandemia, né? Porque o centro funcionava de manhã, de tarde e de noite. A dona Dalgisa trabalhou até os 80 anos. E o centro só funcionava de segunda, quarta e sexta à noite. E depois ela se aposentou, cerca de mais ou menos 96, ela desencarnou em 99. Quando acho que ela fez 80 anos, ela se aposentou. E ela era cozinheira, uma ótima cozinheira, por sinal, né? As comidas que ela fazia era fantástica. E então ela abriu os trabalhos durante o dia, por conta das pessoas que não podiam vir à noite, também poder vir de dia, às vezes pessoas de idade. E aí então começou os trabalhos de terça e de quinta, né? Só que tem um pouquinho de diferença, de terça e de quinta, os trabalhos são parecidos com esses aqui de quarta-feira, desobsessão, né? E aí levou-se um bom tempo, de 96 até mais ou menos, chegou 2003. Quando foi a pandemia? 2020. 19 e 20, né? Então, aí chegamos de 96 até 2020. Foram os trabalhos durante a tarde. Tinha os médicos que eram mais idosos e que não podiam vir à noite, então eles faziam os trabalhos aqui de terça e de quinta. E aí, com a pandemia, eles se afastaram. Alguns desencarnaram, né? E se afastaram. E a gente ficou com uns 2, 3 anos com o trabalho fechado aqui. E agora a gente reabriu, desde o ano passado,
durante o dia, às terças-feiras. Então, de repente, se vocês um dia não puderem vir à noite, podem vir durante o dia de terça-feira. Só que assim, a gente tem sido só com as palestras e o passe, porque a gente não tem médios suficientes para fazer os trabalhos como a gente está fazendo aqui. Quem sabe aqui tenha médicos, né, que possam desenvolver, né, e quem sabe compor os trabalhos daqui do dia. Pode acontecer, né, como também da noite. Então a casa, a gente também tem um curso que você está fazendo, né? Algumas pessoas estão fazendo um curso de introdução que é o Espiritismo, sempre às terças-feiras, é online, né? Porque a gente acha que é importante a gente, o médium ser preparado, né? O médium ter conhecimento da doutrina para desenvolver a mediunidade. Não é só sentar na mesa, ter compreensão do que está fazendo, entender, conhecer a doutrina. Então, a gente está seguindo com os cursos, né? E é isso. Então, assim, são coisas que estão acontecendo. Eu já falei para vocês que a casa, eu já acho que muitos de vocês estavam aqui no dia, a gente tem um vasto, rico acervo de palestras no Instagram. Não sei se vocês já entraram no Instagram do centro. Oi, Ali, tudo bem? Nós temos um vasto e rico material lá de palestras. Vocês podem ter acesso no Instagram. Tem livros, você acredita que a gente conseguiu, com a pandemia, fazer todos os capítulos dos livros com palestrantes diferentes. Então, todo esse acervo tem no Instagram. Então, se vocês não seguem, procurem seguir o Instagram do centro. Quando vocês sentirem necessidade de ouvir uma palestra, se sentirem vontade de conhecer, entra lá no Instagram e assiste as palestras. É um rico material. E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas que frequentam aqui no centro desconhecem. Então a gente também tem um trabalho bacana, e aqui se faz a última sexta-feira do mês, e as marmitas na rua. A gente sempre na última sexta-feira do mês a gente faz a comida aqui mesmo, né? Além da marmita da rua, a gente também faz a entrega de cestas básicas para as famílias carentes. Então, como a gente consegue mantimento, as pessoas nos doam os mantimentos, que a gente possa entregar para as famílias, sempre sobra arroz e feijão. E a gente só compra a mistura. E aí as mulheres daqui que frequentam aqui na casa, né, os amigos, vêm aqui na última sexta-feira, ele compra a mistura, faz o arroz, feijão e mistura, e depois a gente sai na sexta-feira aí, cerca de 10 horas, a gente sai para entregar essas marmitas na rua. Tudo isso é um trabalho social que o CEAL faz e muitas pessoas às vezes não conhecem. Na verdade, o centro aqui é muito antigo e a própria comunidade não conhece o centro. As pessoas acabam vindo de fora, mas a própria comunidade aqui não sabe de todo esse trabalho que o centro faz. Eu estava fazendo aqui contando um pouquinho da história da casa e contando as atividades que o centro proporciona, né? Então, eu acho que é importante as pessoas que frequentam aqui conhecer